A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Dei uma sumida, semana passada não consegui postar vídeo, muito estudo, muita prova, né? Quem é estudante aí sabe como está sendo chato esse momento de aula online, cara, é complicado, pelo amor de Deus. Hoje me sobrou um tempinho, eu resolvi fazer um vídeo, tava lendo a Bíblia pela manhã e eu tava lendo aqui no livro de Marcos, no capítulo 13 e versículo 13 também, que diz o seguinte. Vamos começar do versículo 12 para a gente entender melhor. Marcos 13, versículo 12. Ora, o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os seus pais, e eles farão com que sejam entregues à morte. E sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, lendo esse versículo, eu comecei a pensar o seguinte: eu comecei a fazer uma análise sobre o sofrimento e a perseguição dos cristãos antigos, né, da igreja primitiva, naquela fase ali da reforma e todo esse período, e o sofrimento e perseguição dos cristãos de hoje, tá? Como que os cristãos de hoje enxergam o sofrimento, enxergam a perseguição, certo? Para a gente fazer uma análise sobre isso. Então grave bem isso aqui. E sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome. Grava isso aí, porque esse vai ser o X da questão de todo esse vídeo. Então, dentro de uma análise histórica, a gente começa a observar que os cristãos da igreja primitiva e os cristãos que vieram após a igreja primitiva, no momento ali de reforma, no momento em Lutero, certo? Em todo esse decorrer da história, em 300 a 500, 600 anos depois de Cristo, a gente começa a ver que os cristãos eram perseguidos simplesmente por serem cristãos. Principalmente na igreja primitiva. Eles eram perseguidos pelo fato de professarem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Somente por isso, por causa da fé deles, por causa daquilo que eles acreditavam, certo? E pregavam, propagavam. Por causa disso, somente por causa disso, que essa perseguição vinha até eles. Um outro exemplo também, os judeus, o povo judeu, foi perseguido pela Igreja Católica Apostólica Romana na época medieval ali, pela Inquisição, simplesmente pelo fato de não professar o cristianismo, certo? Porque para eles Jesus, o Cristo, não era o Messias. Então como que eles iriam professar essa fé, né? Então eles não aceitavam, não se convertiam à igreja da época. Outro momento também de perseguição aos judeus foi o momento ali com os nazistas, né? Com Hitler, o momento do Holocausto, grande sofrimento o povo judeu passou naquele momento simplesmente por causa da fé deles, simplesmente perseguidos por aquilo que eles eram. E se a gente estudar um pouco também a respeito de como se deu o crescimento do evangelho aqui no Brasil, a gente vai perceber isso também, que os crentes do início aqui do evangelho no Brasil foram perseguidos também por isso, simplesmente por serem crentes. Tinham suas igrejas fechadas, eram chamados de hereges, né? Eram chamados que aquilo era uma seita, certo? De certa forma foram perseguidos demais simplesmente por serem crentes, por professarem aquela fé, por estarem em desacordo com a religião da época, certo? Por bater de frente com muitas coisas que para toda a sociedade da época era correto, religiosamente falando. Enfim, tudo isso que eu disse é coisa que você sabe, é coisa que você tem conhecimento a respeito do sofrimento e perseguição da igreja primitiva, certo? Da igreja durante a reforma, no período de Lutero e ali adiante. Agora vamos fazer uma análise com os crentes de hoje. Vamos fazer uma análise com o sofrimento e a perseguição dos crentes de hoje. Para os crentes de hoje, a perseguição, a luta, o sofrimento, certo? Que a gente sempre não cansa de falar em luta e sofrimento, né? É porque tá faltando energia em casa, sem dinheiro para pagar minha conta, tá faltando alimento em casa, às vezes, né? Passando dificuldade financeira, passando dificuldade no trabalho, não estou conseguindo arrumar emprego. Aí essa pandemia que veio agora, que as igrejas não estão podendo abrir, né? Nossos cultos foram reduzidos. E a batalha, a luta dos crentes de hoje é por causa do casamento, é por causa da casa que ele deseja ter, é por causa do carro que ele quer ter, ou quem sabe quer trocar de carro, já está com um carrinho muito antigo, e começa a orar, fazer campanha em prol dessas coisas, para que Deus possa abrir as portas. Parece que Deus está ao nosso serviço, certo? Parece que Deus está ali, precisa nos abençoar. E o nosso foco é totalmente terreno, o nosso olhar é para as conquistas terrenas, para os bens materiais. A gente vai para a igreja, vamos aos domingos, nos nossos cultos de ensino, culto da família, etc., Santa Ceia, etc. e tal, e ficamos felizes por termos liberdade
de ir à igreja, de poder estar com um tempo de portas abertas. Ficamos felizes, batemos no peito porque podemos portar uma Bíblia debaixo dos braços e caminhar na rua em liberdade, diferente de alguns outros países, certo? E ainda dizemos o seguinte, quando olhamos para a igreja primitiva, olhamos para os mártires. Ah, eles sofreram, foi por causa do sangue deles que hoje nós temos essa liberdade. Foi por causa do sofrimento dos mártires, da igreja primitiva, tudo que eles sofreram, é que hoje nós podemos ter nossas portas da igreja abertas, é que hoje nós temos essa liberdade de andar com a Biblinha debaixo do braço aí, ó, sem ninguém nos causar mal algum. E nós vemos os nossos irmãos, na atualidade, totalmente perdidos. Nós vemos crentes rasos, crentes vazios, certo? Crentes que não têm conhecimento bíblico. Os cristãos de hoje, os nossos irmãos de hoje, são conduzidos na vida cristã por pregadores, por cantores, vídeos de pregação, frases de efeito, entende? Parece que é aquilo que alimenta eles, mas nós não vemos, raramente vemos pessoas estruturadas na palavra, pessoas que têm o costume de estudar livros seculares a respeito da palavra, pessoas que mandam mensagens para outros que já estão na frente da obra, fala sobre tal assunto, prega sobre isso, nos ensina sobre isso, fala a respeito disso, mas são tantos que agem dessa forma e muitos poucos que pensam o seguinte, olha, eu preciso aprender sobre isso, eu preciso buscar sobre isso, aonde que eu encontro estudos sobre isso, porque eu preciso me saturar da Escritura, me encher da palavra, conhecer a palavra, entender a história, o passado, o presente e o futuro, que o futuro nos reserva, à luz da palavra. E nós temos que entender o seguinte, irmãos, que a igreja primitiva, os mártires, eles não morreram ou derramaram o seu sangue para que nós hoje tivéssemos liberdade, para que nós hoje tivéssemos comodismo para viver o evangelho. Não, eles morreram para que o evangelho avançasse. Eles morreram e derramaram o seu sangue para que o evangelho alcançasse outras pessoas. Eles morreram para que o nome de Cristo, o testemunho de Cristo, não se apagasse diante da covardia, mas que através da própria morte deles, eles conseguissem testemunhar e dar veracidade para aquele Cristo, para aquela obra em que eles estavam anunciando. Então, resumindo, eles não morreram para nos dar conforto. Eles morreram para que o evangelho também nos alcançasse. Só que agora as coisas estão invertidas. Entende? E nós estamos vivendo o evangelho de conforto, o evangelho de facilidade. O evangelho para muitas pessoas é simplesmente ir à igreja aos domingos, às terças-feiras, às quintas-feiras. Entende? Muito poucas pessoas têm o coração ardente para almas, para trazer outras pessoas que estão de fora, para curar pessoas que estão totalmente destruídos, em depressão e trazê-los para a nossa maravilhosa luz. Então, irmãos, nós precisamos entender o que é verdadeiramente o sofrimento e a perseguição do crente. Porque a falta de dinheiro, ela bate não só para o crente, mas também para o ímpio. Certo? O desejo de ter a casa dos sonhos, de ter o carro dos sonhos, isso não vem só no crente, mas também no ímpio. Dificuldades no casamento, passar fome, não poder ter o dinheiro para comprar tudo aquilo que eu gostaria de comer. Não é só o crente que passa por isso, irmão. Todo ser humano no mundo pode passar por isso. É uma chuva que vem para todos. Ok? Mas a partir do momento que o teu sofrimento, a tua dificuldade for por causa que você é cristão, a partir do momento que o teu sofrimento for exatamente e exclusivamente pelo fato da tua fé, por conta da fé que você professa, aí sim, verdadeiramente existe uma perseguição. Verdadeiramente você vai entender o que é sofrer. Sofrer por causa da justiça. Ser odiado por simplesmente ser cristão. Por simplesmente professar a Jesus. Isso sim, irmão, é perseguição. E em muitos raros os lugares em que a igreja verdadeiramente sofre uma perseguição no mundo. Mas na grande maioria dos lugares a igreja parece que ela se tornou algo normal. O mundo se acostumou com a igreja. E nós não temos mais impacto, não causamos mais impacto na vida das pessoas. E moldamos a nossa forma de perseguição e colocamos isso, essas aflições, como se isso fosse um grande sofrimento, irmão. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas nós não vemos mais nossos cristãos sofrendo por causa de Cristo, por amor ao Evangelho. Entenda isso, meu irmão. Grava essa palavra no teu coração. Amém? E vamos continuar saqueando o inferno e povoando o céu. Deus abençoe vocês.